A minha vida mudou no dia em que apontei uma arma para a minha cabeça. Os anos em que minha esposa e filho eram insuportáveis pareciam que o tempo e a esperança passavam juntos. Sem família ou amigos, agarrei duas das minhas posses favoritas, uma garrafa de bourbon e meu revólver calibre 45. O dia estava frio, chuvoso e silencioso. Um bom dia para morrer. Tomei um último gole e coloquei o cano frio contra minha têmpora suada. Com uma respiração profunda final, envolvi meu dedo no gatilho e de repente baterão na porta. Deixei a arma de lado, quebrando a cabeça para descobrir quem poderia estar à porta. Nunca imaginei que ainda estaríamos aqui. Ainda assim, temia que essa pessoa pudesse ouvir o tiro, e eu não queria que ninguém se envolvesse na minha morte. Já havia causado trauma suficiente para uma vida. Levantei-me da cama e cambaleei lentamente até a porta da frente. Para minha surpresa, não havia ninguém lá. Em vez disso, um buquê de 13 rosas pretas e um pequeno pacote marrom estavam na minha porta. Ao olhar para as flores escuras, imagens do funeral da minha esposa passaram pela minha mente embriagada. A memória do serviço memorial é nebulosa. Mas há alguns detalhes que nunca esquecerei. A chuva fria molhando meu terno cinza, olhares de julgamento da família, a familiar ardência de bourbon na parte de trás da minha garganta e o buquê de rosas negras ao lado do caixão. Era a primeira vez que via rosas negras, destacando-se como uma gota de tinta escura em uma tela branca. Olhei para o pacote novamente. Um cartão colocado entre as flores negras fazia uma pergunta simples em tinta vermelha. Por que cavamos sepulturas? Até hoje, não faço ideia de quem deixou as flores sombrias e a nota estranha. A vida como pai solteiro era difícil. Minha esposa era quem mantinha nossa pequena família unida, e então era apenas eu e meu filho. Daria qualquer coisa para ter meu filho de volta. Deveria ter ficado de olho nele no dia em que desapareceu. Mas como sempre, estava ocupado demais escapando da consciência, tentando pegar mais uma bebida antes que minhas pálpebras pesadas se fechassem. A polícia nunca o encontrou. Provavelmente nunca o encontrará. Ele tinha 7 anos quando foi sequestrado. Me abaixei e peguei os itens na minha porta. Levei-os para dentro e os coloquei na mesa. Depois de alguns momentos, abri o pacote encharcado de chuva. Dentro, havia um único rolo de filme Super 8. Quem enviou o pacote me conhecia bem. Colecionar filmes Super 8 era meu único hobby, embora raramente falasse sobre isso. Com o filme em uma mão e minha bobina na outra, recuei para o porão, limpei meu projetor antigo e uma pequena tela sobre um varal, carreguei o filme. A imagem ganhou vida. Um enxame zumbindo de estática de grãos foi seguido por uma contagem regressiva teatral de 3, 2, 1. A imagem em preto e branco tremia, exibindo flashes rápidos de nuvens e céu. Eu me aproximei para ter uma visão melhor do vídeo. A cena ficou nítida. Um menino em um grande campo coberto de sujeira. A câmera se aproximou, e seu rosto entrou no quadro. A bobina caiu da minha mão e quebrou no chão. O menino era meu filho Benjamin, cavando um grande buraco. Eu prendi a respiração, tinha certeza de que era ele. Pensamentos corriam pela minha cabeça. Eu estava tonto. Onde ele estava? O que ele estava fazendo? Quem enviou o filme? Continuei assistindo, e num instante, o porão explodiu com o som, me assustando. Uma voz profunda e granulada falou. Benjamin, meu filho. Ele parou de cavar, virou a cabeça para o lado e encarou a câmera. Benjamin, por que cavamos sepulturas para enterrar os mortos? Perguntou a voz profunda. Benjamin respondeu com voz monótona. Enterramos os mortos para alimentar as rosas negras. Saltei para os meus pés e andei de um lado para o outro no porão. Eu tinha que agir. Tinha que resgatá-lo. A voz falou novamente. Não conte a ninguém. Venha sozinho amanhã. A imagem se focou novamente no grande buraco que Benjamin estava cavando. E a cena terminou. Dei uma boa olhada na área ao redor. Tudo se encaixou. Eu reconheci o prédio próximo ao qual ele estava de pé. Era o depósito abandonado que costumava passar a caminho do trabalho. É uma monstruosidade no meio do nada. E está se deteriorando há meio século. Eu sabia para onde ir. Eu sabia onde meu filho estava. Corri escada acima, quase tropeçando em cada degrau. Minha mente continuava a girar enquanto minha náusea atingia o pico. Corri para o banheiro e vomitei o álcool que tinha tomado no café da manhã. A fábrica,
Eu tinha que ir, tinha que trazer meu filho de volta. Vesti-me o mais rápido possível, pegando meu casaco, forçando minhas botas e colocando a arma na cintura. Liquei meu carro e peguei a estrada. A viagem estava estranhamente silenciosa, como se a terra tivesse parado de girar. Um céu nublado e escuro inundava o mundo ao meu redor com uma atmosfera sombria, desprovida de luz e calor. 20 minutos depois de dirigir, percebi que não havia visto outra pessoa ou mesmo outro veículo. Eu estava sozinho. Essa solidão persistiu durante toda a minha viagem. Eventualmente, a fábrica apareceu no horizonte. Seu tijolo vermelho escuro cortava o cenário. Estacionei meu carro e marchei pelo vasto campo de terra em direção ao prédio, evitando cuidadosamente as sepulturas retangulares esparsas pelo terreno. Ao cruzar o grande portão de mina quebrado, me aproximei da entrada da fábrica abandonada. Meus passos eram os únicos sons em um mundo caso contrário silencioso. A enorme porta da frente rangeu ao abrir. Eu respirei profundamente e entrei. Era enorme. Paredes de concreto e vigas de aço se erguiam acima de mim por milhas. O chão era um mar interminável de tijolos quebrados, metal e poeira. O esqueleto de uma antiga linha de montagem ficava imóvel no centro da sala principal. Liguei minha lanterna e comecei a busca, sem ter certeza de por onde começar. Caminhei pelos corredores por horas, abrindo portas freneticamente apenas para encontrar mais poeira e escuridão. Estava prestes a desistir. Decidi que iria para casa, entregaria o rolo de filme à polícia e beberia para esquecer tudo. Voltei pelo caminho por onde entrei na instalação. Quando finalmente alcancei, fiquei incrédulo. A porta tinha desaparecido, substituída por uma parede de concreto sólida. Eu a empurrei com toda a minha força. Como isso era possível? Uma explosão de barulho e luz piscante encheu toda a fábrica. Girei em volta e tirei o revólver da cintura. A linha de montagem ganhou vida com um alto rangido de engrenagens. Caminhei para investigar. Montes de metal retorcido e vidro viajaram pela linha e entraram na próxima sala. Um aroma de óleo e gasolina encheu o ar. Comecei a examinar o conteúdo rapidamente, descobrindo que eram peças automotivas horrivelmente amassadas e quebradas. Depois de alguns momentos, as luzes da fábrica se apagaram. Como um flash, a montagem parou. Caminhei até a próxima sala para ver onde a esteira terminava. Abri as portas duplas e entrei. Apontei minha lanterna para um objeto escuro maciço no meio da sala. Assim que vi o que era, congelei. Era um carro, o carro da minha esposa. A memória da noite em que ela morreu inundou minha mente. Eu estava sempre bebendo. Vento e neve assobiavam alto lá fora. Enquanto Jamia estava no andar de cima, na cama, com gripe que se espalhara pela escola. Minha esposa acabara de chegar do trabalho, enojada com o estado em que me encontrava. Ela suspirou e me examinou dos pés à cabeça. Bem, já que você claramente não pode dirigir, acho que vou buscar algum remédio para o nosso filho. Ela disse antes de sair, batendo a porta. Essa foi a última coisa que lembro daquela noite. Na manhã seguinte, eu estava preenchendo papéis na delegacia. Ela morreu no hospital algumas horas após o acidente. Eu estava em casa, inconsciente durante seus últimos momentos de vida. Eu não a merecia, e nunca tive a chance de me despedir. Aproximei-me lentamente dos destroços amassados do sedã, iluminando com minha lanterna através das janelas quebradas. Me aproximei da janela do motorista e olhei para dentro. Quando minha luz iluminou o interior do veículo, recuei horrorizado. Meus olhos tinham que estar mentindo. Era impossível. Um corpo humano estava no banco do motorista, a testa apoiada contra o volante, para frente e para trás, até que suas costas atingiram uma parede de concreto fria. Ele desabou lentamente, e eu enterrei o rosto nas mãos. A tontura e a confusão retornaram. Meus pensamentos começaram a correr enquanto questionava a realidade da situação, sobrecarregado com uma sensação familiar de culpa. A mesma culpa que sinto todos os dias desde o acidente dela. A culpa que tento afogar diariamente. Sentei-me na escuridão, sem saber o que fazer ou o que pensar. O quarto girava novamente, e a escuridão me envolveu quando desliguei minha luz. Eu não suportava mais olhar para o carro. O silêncio do quarto foi quebrado por um ruído inconfundível. Um ruído que eu me recusava a acreditar que era real.
a abertura de uma porta de carro. As dobradiças chiaram alto e ecoaram por toda a fábrica vazia. No entanto, foi o som que se seguiu que me deixou paralisado de medo. Passos úmidos e crepitantes no chão de pedra se aproximavam. Tropecei para pegar minha lanterna. A sala iluminou-se, e eu respirei fundo. Não podia ser. Era tudo o que consegui balbuciar. Era ela. Ou o que restava dela. Os restos rasgados da minha esposa estavam de pé diante de mim, olhando para baixo para mim com um olho, o outro uma órbita vazia pingando de sangue. Ela estava vestindo as mesmas roupas da noite do acidente, rasgadas e manchadas. Tentei falar novamente. Helen, eu sinto muito. Eu sinto muito. Uma lágrima escorreu pelo meu rosto. A lanterna tremia violentamente na minha mão trêmula. O corpo se aproximou, arrastando um pé esmagado e deixando para trás um rastro de sangue escuro. Ele se ajoelhou na minha frente e colocou a mão esquelética e fria contra a minha bochecha. O odor avassalador da decomposição era esmagador. Fechei os olhos com força, enquanto eu vomitava pelo cheiro pútrido. Pude sentir seu rosto a poucos centímetros do meu próprio. Minhas lágrimas eram agora um rio incontrolável, mas o corpo encostou o rosto no meu e sussurrou palavras quebradas no meu ouvido. Por que cavamos as covas? Gritei com toda a força dos meus pulmões e disparei a arma. O som foi ensurdecedor, ecoando pelo prédio cavernoso. Segundos depois, um silêncio profundo dominou o prédio. Abri os olhos lentamente. Tudo tinha desaparecido. O carro, o cadáver, tudo. Meu coração batia forte enquanto eu tentava recuperar o fôlego. O cheiro de gasolina e carne apodrecida ainda pairava no ar. Justo quando comecei a me acalmar, as luzes da fábrica piscaram e a esteira ganhou vida novamente. Mais uma vez, à beira do desespero, minha luz varria rapidamente o quarto. Sentimentos de confusão e raiva pulsavam pelo meu corpo. Olhei em direção à cobertura pela correia e novos objetos começaram a aparecer. Carrinhos de brinquedo, imediatamente reconhecíveis como os brinquedos de Benjamin. Reconheci imediatamente o urso que comprei para ele no segundo aniversário, sua primeira bicicleta, carrinhos e caminhões de brinquedo, jogos e bonecos de ação. Eles rolavam ao longo da esteira, espaçados uniformemente, alguns metros de distância, seguindo para a próxima sala. Meu medo e confusão diminuíram, sendo substituídos por uma ardente raiva. Quem estava fazendo isso? Quem estava me torturando? Minhas perguntas foram respondidas quando abri a porta da próxima sala. No centro do chão estava meu filho. Não o via há anos. Atrás dele, ficava uma figura muito mais alta do que eu, vestida em um manto escuro com capuz, com o rosto completamente sombreado. Duas mãos frágeis se estendiam, descansando nos ombros de Benjamin. "Solte-o agora!" gritei, enquanto puxava o gatilho do revólver. Ambos permaneceram imóveis e inabaláveis. "Agora!" gritei novamente, disparando um tiro no teto. "Pai!" disse Benjamin. "Por favor, venha comigo. Temos que levá-lo para casa." Chorei enquanto ele falava novamente. Cada dia, pai, a cada gole, cavamos a cova um pouco mais fundo. Diante dos meus olhos, seu corpo murcho desapareceu, deixando para trás centenas de pétalas de rosa negra que caíam lentamente ao chão, formando uma grande pilha no chão. A figura encapuzada permaneceu. "O que você fez? Traga-o de volta!" Eu gritei. Lentamente puxou para trás o capuz. Agora eu olhava em descrença. Uma versão deformada de mim mesmo estava diante de mim, com o rosto contorcido num sorriso enquanto levantava uma garrafa de líquido âmbar à boca e tomava um gole. Um riso horrível e desumano escapou de sua boca. Sem hesitação, atirei uma bala diretamente na cabeça da monstruosidade. Meu mundo mergulhou no silêncio. Luzes brilhantes e sons de máquinas inundaram meus sentidos. Olhei em volta freneticamente, escaneando o quarto desconhecido. Tentei me mexer, mas meu corpo não respondia. Mesmo então, correias de couro prendiam minha mão a uma cama de aço frio. Eu estava preso. Um médico de jaleco branco entrou e sentou-se ao meu lado. Ele sorriu enquanto explicava o quão sortudo eu era. Sortudo por um vizinho que passeava com seu cachorro ter ouvido o tiro e chamado uma ambulância.
Sortudo por eu ter acabado de acordar de um coma de 1 mês. Sortudo por alguém ter se importado o suficiente para trazer flores. E olhei para a mesa de cabeceira e contemplei um vaso cheio de rosas pretas intensamente negras. E pela primeira vez em uma década, eu não senti vontade de tomar uma bebida.